Queridos irmãos e irmãs, segundo o Evangelho de São João, nós estamos no epílogo, no capítulo 21, esta teria sido a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, à beira do mar de Tiberíades. Essa narrativa é claramente uma duplicata, no sentido de ser uma ressonância de outra narrativa precedente. Quando nós lemos o Evangelho de São Mateus, e especialmente de São Lucas, no capítulo 5, nós vemos uma cena, em muitos aspectos, paralela a essa cena. Os discípulos que vão pescar, que passam a noite inteira pescando, que não conseguem encontrar nada. Então vem Jesus, lhes dá uma ordem. Diante dessa ordem, eles lançam a rede, e aí vem uma pesca milagrosa, e eles não conseguem arrastar a rede por causa do tamanho e da quantidade dos peixes, que são tão grandes que, no caso de São Lucas, a rede começa a rasgar. Então, São Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E depois nós temos um diálogo de Jesus com São Pedro, que nós leremos, que nós não leremos amanhã, né? Mas aparecerá durante o tempo da Páscoa, em algum momento, esse diálogo. E tudo isso assinala algo muito importante que São João está querendo salientar aqui no epílogo do seu Evangelho. Assim como a primeira chamada deu aos discípulos a vocação pela qual eles se tornariam pescadores de homens, aqui nós temos, depois da Páscoa, a verdadeira constituição dos discípulos em sua missão. Agora eles precisam ir para as profundas águas do mundo, a fim de resgatar vidas para Cristo. O começo do Evangelho começa com a enumeração de 7 dos apóstolos. Esse número tem um forte valor simbólico para dizer: Jesus aparece às 7. Eu tenho 1 e 7. Daqui a pouco essa numeração vai se tornar mais significativa. Então eles vão pescar. E não pescam nada a noite inteira. São os fracassos humanos, os nossos fracassos, os fracassos da nossa condição sem Cristo, os fracassos da nossa vida, quando não está respaldada pela graça do Senhor. Era de madrugada, ainda no levantar-se do sol, Jesus estava em pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Quantas vezes nós não conseguimos reconhecer Jesus? No meio dos nossos fracassos. Nós estamos em situações difíceis, estamos em dilemas, debaixo de provações, e parece que a vista de Jesus se torna para nós tão nebulosa. O que São João nos está mostrando aqui é: ainda quando nós não conseguimos reconhecê-lo, Jesus ressuscitado está conosco.
E ele nunca chega tarde, ele se antecipa. Ele chega cedo. Ele se antecipa em todos os aspectos, como veremos adiante. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Mesmo quando nós não conseguimos reconhecer Jesus, se nós somos obedientes à sua palavra, Ele irá intervir e todas as coisas serão transformadas. Esse é o poder da obediência da fé. Quando mesmo sem conseguirmos ver, nós obedecemos. Quando mesmo sem conseguirmos entender, nós obedecemos. Quando mesmo as nossas dificuldades parecem nos vencer, nós obedecemos a palavra dele. Essa obediência é eficaz. Antes, ela é o segredo da própria eficácia. E muitas vezes o cristão terá de obedecer a palavra sem nada ver, sem nada sentir, sem nada apalpar, quando parece que todas as coisas estão paradas. Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, de fato, o discípulo amado, diz a Pedro: é o Senhor. Do mesmo modo como no capítulo 20, o discípulo amado vê o cenário do túmulo vazio e crê, aqui, mesmo sem reconhecê-lo, ele já diz: é o Senhor. E Pedro se atira no mar. A gente precisa aprender a se atirar. Atirar do nosso caminho aquilo que nos estorva. E nos atirarmos na oração. Nos atirarmos na vida espiritual. Querermos ir ao encontro do Senhor. Pedro não conseguiu conter-se. Ele não conseguiu esperar. Ele não conseguiu estar na expectativa daquele momento em que a barca chegaria à margem. Ele se atirou e foi. Porque queria chegar antes. Nós precisamos nos apressar. Nós também temos que mergulhar na espiritualidade. Talvez nós somos muito preguiçosos, indolentes, atrasados, retardatários, estacionários, ao invés de nos lançarmos em Deus com todo o nosso coração. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Mais uma vez, nós temos uma ressonância do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui, o milagre não é tanto uma multiplicação, mas é uma criação. Porque ele tira o peixe do nada, tira o pão do nada, tira o fogo do nada, tira as brasas do nada. Só aquele que nos criou pode dar jeito na nossa vida. É Ele que faz aparecer tudo do nada. É Ele que abre uma porta no meio da parede. É Ele que faz a terra seca brotar do meio do mar. É Ele que se antecipa a nós. E coloca brasa, e coloca pão, e coloca peixe. Porque Ele quer comunhão conosco. Em outras palavras, pode estar até parecendo que demora, mas o Senhor já se antecipou
e sem que os nossos olhos possam ver, e sem que nós possamos entender como, Ele já preparou tudo de antemão. Ele sabe criar circunstâncias. Ele sabe fazer todas as coisas acontecerem de maneira extraordinária, porque só Ele é suficientemente poderoso para isso. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. É muito interessante que o Senhor não apenas preparou tudo, mas Ele nos ajudou a fazer tudo aquilo que foi necessário, porque Ele também valoriza aquilo que nós fizemos. Eu já tenho aqui peixe e pão, mas traz um pouco do teu peixe. É verdade que eu te dou de graça, mas também é verdade que de graça eu faço você merecer, para que você traga um pouco dos seus méritos e una aos meus, que na verdade os vivificam. Estes 153 grandes peixes são um grande debate. Já se quebrou muita cabeça para entender esse número. Mas até agora a melhor explicação foi a de Santo Agostinho, que diz que 153 é o resultado da soma da sequência dos números de 1 a 17. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até 17 dá igual a 153, que é a solução de um triângulo perfeito, indica de alguma maneira a Santíssima Trindade, e também indica um número inicial de que nos fala o texto. Jesus, aparece a 7 discípulos, o que significa, portanto, a totalidade da igreja, a imensidão da igreja, a sua dispersão por toda a terra. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. É um gesto eucarístico. Jesus distribui o pão e o peixe. O peixe é uma imagem de Cristo para os primeiros cristãos, para mostrar que Ele mesmo se reparte entre nós. Ele mesmo dá a sua vida por nós. Cada vez que nós comungamos, cada vez que nós entramos em consórcio íntimo com a sua vida divina dada a nós na Santa Comunhão. Quando nós aprendemos a ter comunhão com Cristo, obedecendo a sua palavra, mesmo quando nós não conseguimos vê-lo com nitidez, nós obtemos uma eficácia totalmente sobrenatural. Talvez nós tenhamos passado a noite inteira pescando, talvez nós, confiando nos nossos próprios méritos, tenhamos passado tanto tempo batalhando, rezando por uma situação, sofrendo, chorando, nos angustiando. Mas, como diz a Escritura, Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Quando nós simplesmente obedecemos a sua palavra, seguimos a sua voz, quando nós nos movemos na direção em que nos manda o seu Espírito, ainda que nós não o vejamos,
quando nós temos comunhão com Ele, mesmo sem nós o entendermos, mesmo sem percebê-lo com nitidez, nós sabemos que é o Senhor. Por quê? A pesca é milagrosa. O efeito da sua presença produz o extraordinário. Ele toca no coração de quem nós estamos entregando a Ele, e Ele causa uma mudança repentina, Ele provoca uma sede, um desejo por mais dEle. A verdade é que não importa como, os 153 peixes estarão na rede. Nem 152, nem 154. Era o número exato, no número dos escolhidos de Deus. Que nós possamos confiar de uma maneira total no Senhor. Se nós somos discípulos de Cristo, dele que é uno, vem a eficácia, para que assim a nossa pesca seja sempre milagrosa.